Fala, turma, tudo bom? Então, turma, estamos aqui, né, nesse nosso encontro novamente, só que dessa vez aqui, né, por via internet, nessas aulas remotas. Mas enfim, vamos lá, né? São as consequências dos atos, né, que aconteceram no final do ano, carnaval, mas enfim, deixa isso pra lá, né? Vamos no que interessa aqui. Pessoal, nossa aula de primeiros socorros, tivemos um encontro, falava em relação à avaliação primária do paciente, tá? E hoje nós vamos falar um pouco em relação do suporte básico de vida, tá? Esse suporte básico de vida está relacionado, tudo que eu falar para vocês aqui está relacionado dentro do conteúdo aqui da Associação Americana do Coração, que é a American Heart Association, e as novas atualizações de 2020, tá? E vamos para lá. Vamos para cima, né? Então vamos lá. Olha só, para a gente começar a falar sobre esse assunto, vamos falar sobre avaliação primária. Aqui nesse ponto eu não vou esticar muito, porque esse ponto aqui da avaliação primária tivemos aula presencial, né? Lembram disso? E falamos em relação da avaliação primária, que é A, B, C, D e E, e tem um X que vem antes do A, que é em relação dos grandes sangramentos que ocorrem na vítima, tá? Então, falando rapidamente aqui, só para a gente relembrar. Então, as etapas da avaliação, as etapas da avaliação primária, desculpa, sejam ensinadas e exibidas de maneira sequencial. Muitas delas podem e devem ser realizadas simultaneamente. Então, quando a gente fala em relação da nossa avaliação primária, né, que são essas aqui, né, avaliação primária, eu tenho o X, que está caracterizado como uma hemorragia grave externa, tá? A, que eu vou estar verificando, avaliando a via aérea, sempre observar rapidamente para garantir que esteja permeável, né, aberta e limpa, e que haja perigo se haja perigo para obstrução. B, ventilação, oferecer rapidamente oxigênio para os pulmões do meu doente, para ajudar a manter o processo metabólico aeróbico. Por quê? Porque senão esse paciente, ele com esse déficit de ventilação, a célula, né, que trabalha no processo aeróbico, ele passa a trabalhar no processo anaeróbico, e isso pode trazer comprometimento nas células do meu paciente. C, de circulação, né, eu vou estar observando em relação à perfusão e sangramento, controle da hemorragia. D, disfunção neurológica, essa disfunção neurológica cabe a nós, né, saber em relação a ECG, que é a avaliação da escala de coma de Glasgow, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre esses fatores. E letra E, que é a exposição do paciente, evitar que a sua temperatura corporal abaixa, evitar que o meu paciente seja exposto de uma maneira que a temperatura dele possa decair, levando ao meu paciente a ter uma hipotemia, que leva o paciente, né, uma das causas aí também que pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória, beleza? Aqui eu não vou esticar muito, viu, turma? Porque nós já conversamos bastante em relação da avaliação primária. Lembrando em relação a quanto, se você for atender um paciente no APH, é necessário sempre observar a cena, verificar a cena, fazer da sua integridade algo especial, tá? E etc. E aí vai. Não vou esticar muito aqui para o vídeo não ficar muito extenso, ok? E aí eu tenho a avaliação da parada cardiorrespiratória, né? Aqui o PCR, tá? E aí eu vou trabalhar CAB, tá? CAB e tenho o D de desfibrilador, tá? Aqui eu tenho o D de desfibrilador. Então, B, eu vou observar a questão das compressões torácicas, né? Da circulação. Eu vou dar ênfase nessas compressões torácicas. Segundo a Associação Americana do Coração, ele fala muito para a gente em relação às compressões. Ela pode dar uma sobrevida, né, eficácia ao meu paciente, à minha vítima, tá? O segundo passo da avaliação da parada é a letra A, que está caracterizada com as vias aéreas, né? E observar também em relação ao colar cervical.
Sempre em relação ao colar cervical, turma, eu tenho que observar muito, porque se eu suspeitar que o meu paciente tem um trauma medular, se eu suspeitar que o meu paciente tem um trauma aqui na região da cervical, eu vou ter que estabilizar a cervical do meu paciente, certo? E ao mesmo tempo verificar as vias aéreas do meu paciente. E aí tem uma paradinha chamada de intilete, né? E eu tenho ali a abertura da mandíbula, tá? Nós vamos falar isso mais na frente. E a letra B, que está relacionado à ventilação, observar se a vítima respira ou não. Aqui é algo importante, porque eu tenho que observar o meu paciente da seguinte maneira. Se o meu paciente ele tá em uma parada cardíaca, ou se o meu paciente tem uma parada respiratória, ou, simultaneamente, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, beleza? Então, nessa ventilação, eu vou estar observando isso. E entrar também com o D, que é o desfibrilador. Nesse desfibrilador é um aparelho, é o DEA, né, a gente chama de desfibrilador externo automático. Com esse aparelho eu consigo observar qual o ritmo cardíaco meu paciente está, né, se esse ritmo vai ser um ritmo chocável ou não, porque existem 4 tipos de ritmos. Eu tenho 2 ritmos chocáveis e 2 ritmos não chocáveis, né? Nós vamos conversar um pouco sobre eles lá na frente, que eu tenho o FV e TV sem pulso, que é o fibrilação ventricular, e taquicardia ventricular sem pulso. Observando, se existe taquicardia ventricular sem pulso, porque tem taquicardia ventricular com pulso. Esses 2 ritmos, FV, TV sem pulso, são ritmos chocáveis. Então eu vou chocar o paciente aí, né, para ajudar na manobra de RCP aí. Ok? Então, para avaliar a parada cardiorrespiratória, CABD. Compressão, vias aéreas, ventilação e desfibrilação. Lembrando que quando eu chego no ponto, chego na minha vítima está caída, eu vou observar primeiro o quê? Se meu paciente está responsivo. Ele responde a alguns estímulos, que é um estímulo doloroso, que eu vou estimular o meu paciente, né? Se ele não responde, ele para mim está em parada cardiorrespiratória, ou uma parada cardio ou uma parada respiratória, certo? Mas para você, profissional de saúde, como que eu vou saber disso, professor? Eu vou estar verificando o quê? Pulso central do meu paciente, que é o pulso carotídeo, né? Então, como que eu vou verificar, né, esse pulso? Na nossa literatura, na Associação Americana do Coração, ele fala o seguinte, né? Não pode ser mínimo, né? Mínimo do que 5 segundos e nem ultrapassar 10 segundos para verificar a carotídeo se o paciente tem pulso central. Então, no mínimo 5 segundos, no máximo 10 segundos. Por quê? É o tempo estipulado que a Associação Americana do Coração passa para a gente para verificar se tem pulso ou não. Então, por isso, meu pessoal, é bom a gente sempre treinar a verificar o pulso carotídeo, tá? O meu tá aqui batendo uma boa, graças a Deus, né? Depois vocês treinem bastante em vocês, treinando no seu parceiro, quem que vocês quiserem, vocês saem treinando aí. Porque na hora H tu vai tremer, adrenalina a 1000, e às vezes você não vai achar. Às vezes o paciente está tendo uma parada respiratória, então o paciente tem pulso, mas não respira. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí você vai verificar o paciente tá tendo uma parada respiratória e ele tem pulso. E aí você, né, às vezes passa em lesa essa situação e complica a vida do meu paciente, tá? Então, primeira coisa é verificar se o meu paciente responde. Se ele não respondeu, eu vou estar explicando para vocês lá na frente em relação às cadeias de sobrevivência, tá? Mas o que a gente tem que seguir em uma parada cardiorrespiratória é esse aqui. Compressão, vias aéreas, ventilação e desfibrilação, beleza? Não vou falar muito aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso e aí vocês não vão assistir até o fim. E aí na nossa aula ao vivo eu passo para vocês direitinho como que nós vamos falar isso aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu mostro para vocês, tá? O posicionamento correto, aqui ó, posicionamento correto que você tem que ficar posicionado do lado do paciente, se o paciente estiver no chão, lógico, do lado do paciente, com o joelho um pouco aberto, para evitar que você perde toda a mobilidade ali, que você não caia, os dedos entrelaçados, os braços esticados e usando a região hipotenar.
Posicionamento aqui no tórax, 2 dedos acima do processo xifoide. Eu vou colocar a região hipotenar, né? 2 dedos acima do processo xifoide e vou começar a minha RCP, a minha massagem cardíaca. A massagem cardíaca, turma, ela não é só você chegar lá, ajoelhar do lado do paciente e começar a massagear, não. Ela tem um histórico, ela tem, né, processos, né, estudos que demonstram se você vai fazer uma boa massagem ou não. Se você não fizer uma boa massagem no nosso paciente, você vai piorar a situação da morte do paciente, vai evoluir a óbito muito mais rápido, certo? Então já vai morrer rapidão, já está morto, mas é preciso fazer uma RCP de excelência. Então quando você faz uma RCP de excelência, você faz manobra, né? Você consegue ali ressuscitar o paciente, tá? Então existe diferença de você ressuscitar o paciente adulto, e existe a diferença de você ressuscitar o paciente criança, e existe a diferença de você ressuscitar o paciente bebê ou lactente, tá? Aqui é a demonstração de vias aéreas, tá? Que você vai fazer aqui, beleza? Vamos lá então. Aqui é o demonstrativo do uso do DEA, que é o desfibrilador externo automático. Esse aparelho é um aparelho super inteligente, onde ele consegue captar os ritmos cardíacos, se é um ritmo que ele vai chocar, e se não for, ele vai falar para você. Então você vai instalar a pá, tá vendo aqui, ó, são a pá, você vai instalar no paciente, o aparelho vai ficar do seu lado, e aí você vai instalar a pá, enquanto o colega instala a pá, você ainda continua com as suas RCP, tá? E aí o aparelho começa a fazer a leitura do ritmo cardíaco. Se o ritmo for FV ou TV sem pulso, ele vai falar para você, ritmos chocáveis, né? E aí você vai apertar o Start, né? E o Start, e aí ele vai chocar o paciente. Antes disso, ele vai pedir você para afastar do paciente, você afasta do paciente e ele vai chocar. Chocou o paciente, você volta imediatamente para as manobras de RCP, certo? Tem um período de 2 minutos, né? Então são 5 ciclos, né? E 2 minutos. Fez 2 minutos de RCP, eu vou verificar o que? Pulso. Eu vou verificar o pulso no carotídeo do paciente, tá? E aí tem uma sequência que depois eu vou passar o algoritmo para vocês de RCP, tá? Aqui é o posicionamento do DEA, né? Tá vendo que a moça aqui tá fazendo o seu atendimento padrão, né? Instalando aqui as pás. Aqui a bolsa válvula máscara, tá? Que é conhecida aí popularmente como AMBU, tá? Você pode fazer aqui, oferecer oxigênio, né? Não invasiva, tá? Então é muito interessante isso aqui. E existem alguns processos interessantes quando o paciente tem uma parada respiratória. Eu vou estar utilizando a máscara válvula, né? E aí é o seguinte, no adulto a gente faz uma ventilação a cada 6 segundos. Na criança, no bebê, a gente faz uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, certo? Com que essas ventilações? Meu paciente evoluiu para uma parada respiratória, ou meu paciente tem uma parada cardiorrespiratória, ou meu paciente está em um suporte avançado de vida. O que eu vou trabalhar aqui? Meu paciente, por exemplo, vamos colocar um paciente adulto, certo? Que o meu paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, certo? E aí eu tô, logicamente que hoje não é aconselhável, não é recomendado pela Associação Americana do Coração você fazer respiração boca a boca. Não é recomendado fazer respiração boca a boca. É preciso ter uma proteção, uma barreira, né, para realizar esse procedimento. Então, nesse caso, você tem todo o aparelho, você tem aqui o AMBU, né, a bolsa válvula máscara, certo? E aí você tá em 2 socorristas, ou mais de 2 socorristas, que aí já se torna uma equipe. Você tem de estar com 2 socorristas. Um vai ficar na manobra de RCP, mas o outro vai ficar na ventilação. Como vai funcionar isso aqui? No nosso protocolo, trabalha de 30 para 2 ventilações. 30 para 2 ventilações. Lembra que eu falei que é uma ventilação a cada 6 segundos? Para 30
compressões torácicas. Então, quando o cara tá lá fazendo as massagens cardíacas, as compressões torácicas, você vai estar com o ambu, né? Com a máscara, né? Ali, a válvula, né? A máscara do ambu. Você vai elevar as vias aéreas do meu paciente, porque eu preciso abrir as vias aéreas, e eu vou abusar. Só que aqui é o seguinte, é uma ventilação a cada 6 segundos. Enquanto o colega está na manobra de RCP, eu vou fazer aqui, ó. Conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Não é? Não. Não vai exagerar. Entendeu? Não vou hiperventilar e também não vou hipoventilar o paciente. Eu tenho que seguir o protocolo que a Associação Americana do Coração passa pra gente. Todo mundo segue isso aqui. Então é uma ventilação a cada 6 segundos. Tá? Se for bebê ou criança, é uma ventilação a cada 3, de 2 a 3 segundos. Mas aí você estipula. Não, vou ventilar a cada 3 segundos. Então, 1, 2, 3. E outro detalhe. Não é 1, 2, 3. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. É os segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Faz ali a ventilação. Beleza? O DEA, né, então o desfibrilador que eu falei para vocês, ele trabalha em questão de ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Ritmos chocáveis eu tenho FV, TV sem pulso, tá? Então, vou colocar aqui F, V, né? E eu tenho aqui T, V, sem pulso, tá? Então, esses são ritmos chocáveis. Vai fibrilação ventricular e taque cardíaca ventricular sem pulso, tá? E os ritmos não chocáveis, eu tenho assistolia e atividade elétrica sem pulso e assistolia. Então são dois ritmos que não vou chocar. Atividade elétrica sem pulso, que é a AESP, né? E a sistolia, beleza? Depois nós vamos falar mais em relação a esses ritmos cardíacos aqui, tá? Quando a gente fala em relação do atendimento, eu tenho dois tipos. Eu tenho em relação ao atendimento da parada cardiorrespiratória. Eu tenho dois tipos de atendimento de parada cardiorrespiratória. Intra-hospitalar e o extra-hospitalar. Esses dois, tá, são pontos fundamentais para a gente estar e aí salvando a vida desses pacientes. Lembre-se que somos profissionais de saúde, temos uma responsabilidade em salvar vida. Então, a cadeia de sobrevivência. Turma, se você segue essa cadeia de sobrevivência na íntegra, você faz um bom serviço. Se você segue essas cadeias de sobrevivência na íntegra, você vai fazer um serviço de excelência. Então, vamos falar primeiro em relação ao atendimento intra-hospitalar. O que é o atendimento intra-hospitalar? Eu vou atender o paciente dentro do hospital. E aí existem alguns protocolos que devem ser seguidos. Por exemplo, dentro da cadeia de sobrevivência, eu tenho 6 elos. Até no começo do ano passado, no meio do ano passado, eu tinha 5 elos. Aí, 2020 foi acrescentado aí o 6º elo ali, que é a recuperação. O que acontece? O primeiro elo, aqui eu não vou estrunchar falando sobre cada um deles lá, que eu vou deixar para falar mais quando a gente estiver ao vivo. Quando a gente vai falar, primeiro elo da cadeia de sobrevivência na parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Eu vou reconhecer e vou ter uma prevenção precoce. Então eu vou precaver para o meu paciente não evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, se eu vou reconhecer, pô, meu paciente está internado, está monitorado, então fica mais fácil de eu reconhecer se ele está chocando ou não, beleza? Se ele está evoluindo para uma PCR ou não. Então, primordial, reconhecimento e prevenção precoce, isso para o atendimento intra-hospitalar, beleza? Depois, turma, o segundo elo,
eu vou acionar um serviço de emergência. Como seria acionar um serviço de emergência? Se eu perceber, ó, eu reconheci, não teve a prevenção precoce para a parada, por exemplo, meu paciente evoluiu para um PCR. Cheguei lá para fazer uma medicação e percebi que ele está lá paradão, não responde, está irresponsível, etc e tal. Verifiquei o pulso central do carotídeo, ausência de pulso, não tem pulso e não respira. Então, meu segundo passo, seguindo a cadeia de sobrevivência, segundo ela, é o quê? Acionar o serviço de emergência. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na porta, pessoal, o paciente parou. E aí eu volto pro meu paciente e RCP de qualidade, tá? RCP de qualidade. Eu vou estar falando para vocês em relação a RCP, como realizar essas RCP de qualidade, tá? E aí o profissional vai vir com o carrinho de parada, e ele vai trazer o desfibrilador, que é o DEA, certo? E aí nós vamos fazer todo o procedimento, seguir todo o algoritmo que tem que seguir, que as aulas de algoritmo, ela vai ser uma aula específica para a gente falar de 2 algoritmos, né? A gente vai falar do algoritmo da parada cardiorrespiratória do suporte básico, suporte avançado, e também nós vamos ver se consegue falar um pouco do algoritmo da gestante, tá? E o algoritmo também do bebê e da criança, tá? Então vai ter uma aula específica para a gente discutir em relação a esses algoritmos. Então, RCP. Então, primeiro elo, parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Gente, vocês não podem esquecer isso aqui não. Vocês printam essa imagem, colocam um protetor do seu celular, entendeu? Da parede lá do seu celular, da proteção de tela do seu celular, tá? Então, primeiro elo, reconhecimento e prevenção. Segundo elo, acionamento de serviço de emergência. Terceiro elo, RCP de qualidade. Quarto elo, desfibrilador externo automático, onde vai decidir se eu vou chocar ou não, tá? E os cuidados pós-PCR, tá? Então, o paciente voltou, aí tem alguns exames que devem ser realizados, eletrocardiograma, né? E outras coisas são feitas aí. E por último, eu tenho a recuperação. A recuperação está relacionada aqui à psicologia, né? O paciente vai passar por um processo psicológico, etc e tal. Eu vou recuperar a integridade desse meu paciente, tá? Lembrando que são 2 cadeias, intra-hospitalar e extra-hospitalar. A intra, a gente já falou um pouco dele aqui, tá bom? O extra-hospitalar, olha para vocês observarem. O intra-hospitalar, reconhecimento e prevenção do primeiro elo. O primeiro elo do extra-hospitalar, eu já vou acionar o serviço de emergência. Só que aqui eu tenho uma observação a fazer. Antes de eu acionar o serviço de emergência, eu tenho que saber se meu paciente está em parada cardiorrespiratória ou não. Ou se ele está numa parada cardíaca ou se ele está na parada respiratória. Certo? Eu preciso saber. Como que eu vou saber disso? Eu vou observar se o meu paciente está responsivo. Ei, Sr. João, não me respondeu. E aí o segundo passo, verificar o quê? Pulso carotídeo. Então, responsivo e sem pulso, aí eu vou acionar o serviço de emergência. Se isso não vai acontecer na rua, porque é um atendimento lá fora, extra-hospitalar, você, como profissional de saúde, você vai delegar alguém a ligar para o 192, você liga no SAMU e pede para trazer o DEA. Pode falar, é DEA, não é Andréia, viu, pessoal? Traz Andréia, não, traz o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Então, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência do extra-hospitalar, tá? A gente vai trabalhar com o acionamento do serviço de emergência. Lembrando que, antes de eu acionar o serviço de emergência, eu tenho que ter uma certeza que o meu paciente está tendo uma parada cardiorrespiratória. E um dos protocolos que eu tenho que fazer é verificar se o meu paciente está responsivo, certo? Se ele tem pulso, se ele não respira. Então, o paciente não responde, não tem pulso, não respira, parada cardiorrespiratória. Meu paciente não responde, tem pulso, mas não respira, paciente em parada respiratória. E assim, consequentemente, e assim vai por diante. Então, tem que observar isso. Fez os estímulos dolorosos no paciente, bateu no paciente, verificou que não responde, já cai para RCP, acionando o serviço de emergência, tá? Então, acionei o serviço, segundo elo da cadeia de sobrevivência, RCP de qualidade. Terceiro elo, desfibrilador externo. O quarto elo, eu vou transportar o meu paciente para onde?
para a unidade de atendimento mais próximo, tá? Então, dentro desse transporte, o socorrista pode realizando as manobras até chegar lá no hospital, no CAIS, na UPA, em algum lugar aí para dar essa assistência. E aí, o quinto e o sexto é igualzinho o atendimento lá do intra-hospitalar. Lembrando que dentro desses processos, dentro dos nossos algoritmos aqui, eu vou trabalhar muito em relação dos 5Hs e 5Ts, tá? Caso meu paciente lá, o que fez com que meu paciente evoluísse para uma parada cardiorrespiratória? E aí eu vou trabalhar com 5H, 5Ts. Lembrando que crianças e bebês, o 5Hs, ele deixa de ser 5Hs e passa a ser 6, porque acrescenta a hipoglicemia. Beleza? Então essas são as cadeias de sobrevivência. Turma, não esqueça esses elos, tá? Não esqueça esses elos. Os elos da cadeia de sobrevivência, ele foi feito para você seguir esse protocolo, para você não errar na hora do seu atendimento, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei uma figurinha da cadeia de sobrevivência, né? Atualizadíssima, quentinha, né? Para vocês aí, tá? Então, lembrando que eu tenho o extra e o intra hospitalar. Aqui agora eu vou falar em relação um pouco sobre a questão das compressões. Então, parada cardíaca, relação às compressões e profundidade. Bebê, que é o lactente. Um socorrista só, ele vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Lembrando que se for lá fora, você não pode ter contato mucosa com mucosa. É necessário que exija uma barreira protetora. Se você está de 2 ou mais socorristas, que 2 ou mais já é uma equipe, né? As compressões vai ser de 15 para 2. Então, 15 compressões para duas ventilações aqui, tá? Para 2 ventilações, tá? A velocidade. Como que vai ser essa velocidade aqui, pessoal? Como que vai ser essa velocidade? A velocidade ela é de 100 a 120. O que é essa? A velocidade das compressões torácicas. Lembrando que no bebê, eu vou fazer as compressões com os 2 dedos. Então, eu vou pegar aqui o meu bebê, né? 2 dedos acima aqui do processo Chiforte, só que o bebê pequenininho você coloca no meio, entre a linha mambilar. E aí você já vai fazer as massagens torácicas. Quando você está de 2, né? Um vai para a ventilação e o outro vai para as compressões, você faz desse jeitinho aqui. Você coloca, abraça aqui o bebê, certo? E começa a fazer RCP com seus polegares. Beleza? A profundidade vai ser de 4 centímetros, então não precisa afundar tanto, tá? E as compressões é com 2 dedos. Os bonequinhos que a gente pega para fazer a simulação de treinamento de RCP, ele vai mostrar para vocês, aí como que realiza essas compressões torácicas aí a essa profundidade, tá bom? Parada cardio em criança, né, é diferente, tá vendo? Mas olha só, a quantidade de socorrista vai 30 por 2, 2 socorristas ou mais 15 por 2. Velocidade é a mesma, 100 120. O que vai mudar aqui nesse posicionamento, o que vai mudar aqui é a profundidade, que vai ser de 5 centímetros, e as compressões vai ser com uma mão, como está aqui, ó. Tá? Então, por que coloca a mão na testa? Porque quando você for fazer as compressões, para a criança não ficar batendo a cabeça, tá? Então, quando eu tô com o socorrista ou 2 socorristas, né? A criança aí você vai fazer a massagem só com a mão. Uma grande observação que eu coloquei em uma parada respiratória, vai ventilar o paciente. Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos em bebês e crianças, tá? Aqui, pessoal, 2 socorristas, tá falando 15 por 2 ou um socorrista por 2, é o seguinte. Eu vou ventilar, né? Tô lá ventilando, e aí o cara vai 2 ventilações nesse caso aqui, né? Então, o que faz? Quando o paciente tem parada cardiorrespiratória, então vai ficar 1, 2. Aí eu vou contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entendeu?
Para a criança que está em parada respiratória, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Em bebês e crianças, do mesmo jeito, tá bom? Para o PC em adulto, que é a parada cardíaca em adulto. Isso aqui, pessoal, ó, não é o cara massageando como se fosse para fazer no bebê. É ele buscando o posicionamento 2 dedos acima do processo chifoide. Vou avisar logo, que antes fala, ensinou a treinar massageando com 2 dedos em adulto. Não existe isso não, tá? Um socorrista 30 por 2, tá? 2 socorristas aqui 30 por 2. Tá vendo que mudou? Criança e bebê, aqui é 15 por 2. O adulto eu já vou manter 30 por 2, tá? A velocidade mantém 100 por 120. Profundidade aqui que vai ser diferente. Criança, bebê 4 centímetros, criança 5 centímetros e o adulto mínimo 5, máximo 6 centímetros, tá? As compressões vão ser com as duas mãos, desse jeitinho aqui, ó, tá? As compressões, ok? Lembrando, cara, que essas compressões torácicas, elas são muito importantes na hora que vai acontecer a descompressão torácica. Se você comprimiu, você tem que voltar pro tórax voltar também, tá? Igual tá mostrando os desenhos aqui, ó. Então, isso aqui na prática nós vamos estudar bastante isso aqui, tá? E aí a gente trabalha muito em questão das causas reversíveis da parada cardiorrespiratória, tá? Então aqui eu não vou falar sobre cada um deles, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, igual eu falei para vocês. Mas na hora que a gente se encontrar ao vivo, né, aqui pela a nossa plataforma, e aí eu vou estar explicando para vocês passo a passo sobre essas causas reversíveis. Então tem a hipovolemia, hipóxia, né? O aumento do hidrogênio que eleva o paciente a ter uma acidose, hiper ou a hipocalemia, né? Que nesse caso também pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória, e a hipotermia que eu falei para vocês em relação lá da avaliação primária, né? Da letra E, tá bom? Então a gente vai destrunchar, a gente vai falar de cada um desses processos aí dos 5Hs e 5Ts. O tromboembolismo pulmonar, né? O tóxico aqui, que é o paciente quando tem um processo tóxico por algum fármaco, né? Por exemplo, quando ele é intoxicado por opioides, né? Tem lá o naloxona que é administrado. Tamponamento cardíaco também ele pode evoluir aqui. A gente pode observar o tamponamento cardíaco em tríade de Beck, tá? Que eu vou estar falando para vocês em relação ao tríade de Beck, que eu tenho ali o êxtase jugular, né, turgência jugular, bolhas cardíacas abafadas, hipotensão, tá? São o tríade de Beck aí. Trombose coronariana, que vai evoluir aí, que está caracterizada a um infarto agudo do miocárdio. As condutas, existe um negócio chamado de Monabich, tá? Nós vamos falar um pouco dele também em relação a isso aí. E a tensão torácica, que está caracterizado como pneumotórax ali. Pode ser o pneumotórax hipertensivo, fechado, ou pode ser o pneumotórax aberto. E as lesões que pode ocorrer ali, lesões cardíacas. Beleza, turma? Então, são 5Hs aí, 5 não é 5 tons não, 5 Ts. Tá? Nós vamos conversar um pouco mais sobre eles lá e descobrir o porquê que acontece isso, o que que eleva fisiologicamente o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória com tudo isso. Então, por enquanto é isso, tá, turma? Espero vocês aí nas nossas aulas presenciais para a gente estar conversando, discutindo mais em relação a esses processos, beleza? Então, um beijão, um abraço, que Deus abençoe a todos.